Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. A ilusão das necessidades. Tu que queres paz, só podes achá-la no perdão completo. Ninguém aprende a menos que queira e acredite que precisa do aprendizado de alguma forma. Embora não exista nenhuma falta na criação de Deus, ela é bem evidente no que tu fizeste. De fato, essa é a diferença essencial entre um e outro. Falta implica em que estavas melhor se estivesses em um estado de algum modo diferente daquele em que estás. Até a, entre aspas, separação, que é o significado da, entre aspas, queda, nada estava faltando. Não existiam quaisquer necessidades. Necessidades só surgem quando tu te privas e ages de acordo com a ordem particular de necessidades que estabeleces. Isso, por sua vez, depende da tua percepção do que tu és. Vamos entender o que são as necessidades. Vocês imaginam o tempo que não existia portões eletrônicos de garagem? Bom, quando ninguém conhecia isso, eu comecei a vender portões eletrônicos para a garagem. A questão é que eu tinha aqui um vendedor que ele dizia: Jorge, eu passo oferecendo, mas ninguém quer. Ah, não, isso aí não quero, não preciso, muito obrigado. É claro que não precisam. Eles não sabem que eles têm necessidade disso. E esses portões, eles tinham um controle remoto, sem fio. Então eu disse ao rapaz que trabalhava comigo nas vendas: você faz o seguinte, você vai num bairro que tem casa de gente rica, e você vai lá na hora que eles estão saindo de casa, na hora do almoço e na hora que estão chegando. Você começa a se preparar para trabalhar nessa hora. E o que você vai fazer? Quando você percebe que alguém está chegando em casa, ele vai descer do carro para abrir o portão da garagem. Você corre lá e fica clicando no controle remoto. Fica lá, não diz nada, fica lá. O cara vai olhar para você e vai dizer: o que você está fazendo? Não, eu estou te mostrando que você não precisa descer do carro para abrir o portão da garagem. Você pode abrir de dentro do carro só clicando nesse controle remoto. E aí o cara vai dizer: como? Aí você abre a pastinha e mostra o catálogo, as fotos para ele. Ah, ele começou a vender. Mas vendia que vendia. Tá. Mas essas coisas estragam às vezes. De vez em quando estragava um portão desses, travava, não estava abrindo. Tinha uma chave que a pessoa, quando desse um problema ou faltasse energia elétrica, ele ia lá e destravava e abria manualmente daí. Porque o motor travava fechado, ninguém conseguia abrir.
Mas o dono da casa tinha essa chave que abria para o manual. Mesmo assim, vocês precisam ouvir o desespero da pessoa quando uma coisa dessas estragar. Como que eu vou sair de casa? Como que eu vou entrar dentro de casa? O senhor faz como fazia antigamente, até que a gente vá até aí, né? Já estamos encaminhando alguém para ir lá olhar, um técnico, né? Mas enquanto isso o senhor abre manualmente. Abrir manualmente o portão? Como? Não. Eu quero é clicar no controle remoto. Aquilo era necessário. Era muito necessário. E aí uma coisa que ninguém conhecia era essas câmerazinhas de circuito fechado de TV. Que a pessoa podia botar uma câmera na frente da casa e antes de sair, ele olhava na televisão e via se estava tudo tranquilo lá fora. Mas ninguém precisava disso, gente. Ninguém tinha necessidade disso. Até descobrir que tinha necessidade. Agora tu vê que todo mundo tem. Não há quem não esteja cheio dessas câmeras. Vejam como nós criamos necessidade. E aí eu ouvi dizer do Sócrates, que ele ia todo dia no mercado, mas nunca comprava nada. Ele ia todos os dias e dava um passeio no mercado. E um dia perguntaram a ele, se você não compra nada, por que é que vais ao mercado? Ele disse, eu gosto de ver quanta coisa eu não preciso. Quanta coisa tem que realmente eu não preciso. Nós estamos escravos das necessidades que nós mesmos inventamos para nós mesmos. E a necessidade é falta. É um sentimento de falta. Eu queria ter uma coisa que eu não tenho. Eu queria estar num lugar que eu não estou. Eu queria estar num estado em que eu não estou. Eu queria estar contente, mas eu estou triste. Tudo isso é falta. Isso nós também inventamos, essa falta. Em todos os níveis. O que está embaixo é igual ao que está em cima. Então a falta, num nível sentimental, tanto é falta quanto é num nível físico. É uma necessidade que nós mesmos inventamos. Porque queremos uma coisa que não temos. Queremos estar onde não estamos. Gostaríamos de ser o que não somos. Tudo isso é falta. Tu, que queres paz, só podes achá-la no perdão completo. Ninguém aprende a menos que queira e acredite que precisa do aprendizado de alguma forma. Esse é um aspecto. Ninguém aprende a menos que queira ou acha que necessite do aprendizado de alguma forma. Tenta ensinar alguém que não quer aprender. Eu tenho aqui comigo uma pessoa com quem eu estou aprendendo muito. É Zé Moreno. Ele me ensina muito. Então, outro dia ele me contou a seguinte história. Que tinha uma pessoa que trabalhou aqui e ele dizia, ô Zé, vem aqui que eu vou te mostrar como é que funciona aqui a piscina. Ah, isso eu não preciso. Mas venha para você aprender, porque se um dia eu sair daqui, você pode ficar no meu lugar. Não, isso eu não quero. Trabalhou muitos anos aqui e nunca aprendeu nada. E quando saiu, não sabia nada. Quando a pessoa não quer ou acha que não tem necessidade, não adianta.
a pessoa não aprende. Mesmo que ela esteja num curso, se ela acha que não precisa daquilo, não vai aprender. Mesmo que ela esteja nesse mundo, se ela acha que não precisa aprender como faz para voltar à felicidade, ela não vai aprender. Não adianta vir para o curso em milagres, não adianta vir para outro curso, não adianta entrar numa religião. Se ela não quer, ela não vai aprender. Embora não exista nenhuma falta na criação de Deus, ela é bem evidente no que tu fizeste. De fato, essa é a diferença essencial entre um e outro. No reino de Deus é abundância, nada te faltará. Então está dito assim: busca primeiro o reino e tudo mais te será dado por acréscimo, e nada te faltará. O que nós fizemos é fundamentado na falta. Nós temos aí uma plataforma de tecnologia que nos permite estarmos conectados por som e imagem. Não importa onde você esteja, não importa onde eu esteja. Ah, isso parece uma coisa muito fantástica. É tudo feito na falta. Isso faltava para que a gente pudesse se comunicar à distância. Isso estava faltando. Agora não falta mais. Mas ainda falta. Ainda falta muito. Porque não tem para todos. Então, nós ainda precisamos de um sistema que todos nós podemos nos comunicar. Estamos trabalhando para isso. Não sei se vamos alcançar, mas aqui tudo é baseado em tudo que se faz aqui em função de falta. Aqui fizeram uma cadeira porque faltava alguma coisa para a gente sentar. O copo foi inventado porque faltava alguma coisa prática para a gente tomar água. A garrafa foi inventada porque tinha necessidade, que estava faltando alguma coisa para transportar líquidos. A propósito, eu lembrei que quando eu era criança tinha aqueles armazenzinhos, que não tinha supermercado lá, né? Não existia supermercados desse tipo, pega e paga, né? Que você ia lá e pegava nas prateleiras. Era tudo pequenas vendas, que a venda era feita atrás do balcão. Você pedia o que queria e a pessoa ia lá e te entregava no balcão. E aí você pagava. Mas na frente desses pequenas vendas, ou bodegas, estava escrito sempre em letras bem grandes: secos e molhados. E volta e sempre. E novidades todos os dias. Então, cada novidade era em função de uma necessidade. E eu só entendi, não faz muito tempo não, por que estava escrito secos e molhados. E desde que eu aprendi a ler, eu li aquilo naquelas vendas, secos e molhados. Você sabe por que se escrevia secos e molhado? Que secos são as coisas secas, tipo farinha, feijão, batata, arroz. E molhados é porque eles também vendiam bebidas.
que era cerveja, cachaça, álcool, sei lá mais o que, né? Isso eram os molhados. Não se escrevia bebidas, se escrevia molhados. Falta implica em que estarias melhor se estivesses em um estado de algum modo diferente daquele em que estás. Até a separação, que é o significado da queda, nada estava faltando. Não existiam quaisquer necessidades. Necessidades só surgem quando tu te privas. Ages de acordo com a ordem particular de necessidades que estabeleces. Isso, por sua vez, depende da tua percepção do que tu és. A necessidade só surge diante da ordem particular de necessidades que você estabelece. Cada um estabelece para si mesmo quais as necessidades que tem. Eu estou necessitando um chapéu, eu estou necessitando um sapato. Elas surgem da privação e de acordo com a tua privacidade, aquilo que você determina. E isso é determinado por aquilo que você acredita que tu és. Se tu acredita que és o Filho de Deus e que já tens tudo, você não vai ter necessidade nenhuma. Se tu acreditas que estás separado no mundo e é cada um por si, aí você vai estar cheio de necessidades. E como é isso não ter necessidades? Ou busca primeiro o céu e nada te faltará. Porque quando a gente alcança esse estado de abundância, de que trata aquele aspecto quando acontece um milagre, que a abundância é um estado na mente, que você não tem necessidade nenhuma, nada está te faltando. Antes estava me faltando um carro, não falta mais. Você ganhou um carro? Não, simplesmente não preciso. Realmente não preciso de um carro. Ah, como eu queria ter uma lancha. Não preciso de lancha, coisa nenhuma. Não preciso. Não tenho. Não necessito. Ah, eu queria fazer essa viagem. Não está me fazendo falta nenhuma. Posso ir, mas porque vou, não porque está faltando eu ir lá, ou porque tenho necessidade de estar lá, ou porque falta eu ir nesse lugar. Posso ter uma lancha, por que não? Tudo mais te será dado por acréscimo, mas não porque eu sinta falta de uma lancha, ou porque eu acredito que se eu tiver uma lancha, eu vou estar bem, que ainda é um estado de falta, quando você se coloca num estado mental em que você acredita que se você tiver alguma coisa diferente daquilo que você tem, você vai suprir a tua necessidade. Não supre. Isso não funciona assim. Porque a lancha não é a última coisa que você necessita. Agora você vai necessitar outra coisa. Um carro. Tem uma história que eu ouvi em Curitiba, que dizem que aconteceu. Tinha uma loja que funcionava a nível nacional, que praticamente era um shopping center. E tinha em muitas capitais. Era a Mesbla. Na Mesbla tinha desde uma agulha até carro, até lancha, tudo que você podia imaginar, a Mesbla vendia. Era um super shopping. Você estava lá, tudo que você imaginava tinha. E o que não imaginava tinha também. E o que você nunca achou que precisava, agora você precisa.
Aí dizem que entrou um homem e pediu uma vara de pescar. Ah, pois não. O rapaz que atendia lá, que vendia, foi atender, está aqui a vara. Vai pescar por quê? Ele disse, ah, porque minha mulher está naqueles dias, né, está menstruada, quer saber? Eu vou sair e vou pescar, porque ela fica na TPM também. É melhor eu sair e pescar. É mesmo. E já tem um anzol, e já tem a linha, e já tem as iscas, e foi vender. E você já tem uma lanchinha, e o cara comprou a lancha, Você, como é que vai carregar a lancha? Pois é, não pensei nisso. Nós temos um reboquezinho para lancha. Você bota a lancha em cima e reboca com o seu carro. Comprou também. Tá? E que carro você tem? Ah, eu tenho. Não vai dar certo para rebocar a lancha. Você precisa de um carro melhor. Eu vou lhe mostrar um carro adequado para você rebocar a lancha. Foi vendendo. Coisas. Foi a maior venda que uma loja da Mesbla fez em todos os lugares, em todos os tempos. Aí, claro, que ele foi parabenizado, chamado na diretoria, disseram, como que tu conseguiu vender tudo isso para uma pessoa? O que ele veio procurar? Tu disse, não, ele veio buscar uma vara de pescar. Aí eu só perguntei para ele por que ele ia pescar. Ele disse, porque minha mulher está na TPM, vai ficar menstruada, não sei o que. Eu fui oferecendo as coisas para ele e foi comprando. Você veja, ele não tinha necessidade nenhuma dessas coisas todas. Quando a gente vê, a gente inventa necessidade. Agora eu preciso disso, agora eu necessito daquilo, agora eu necessito daquilo. Isso não acaba. Isso não acaba nunca. E agora que você tem um carro para rebocar a lancha, você tem uma lancha, você mora onde? Ah, eu moro num apartamento aqui, você vai precisar de uma casinha na praia. Isso vai acabar quando? Não termina. Então não é mais fácil a gente resolver tudo isso indo para esse nível onde a felicidade, a paz e a abundância na mente estão? Porque com tudo isso, com todas essas coisas, você ainda vai ter necessidades. Você vai precisar um seguro para lancha, um seguro para o carro, um seguro para casa, um seguro para tudo. Quantos oferece seguro? Por quê? Porque tudo é muito incerto. Porque você não tem segurança de nada, porque tudo aqui é muito instável. Quando oferece um seguro, dá uma sensação de insegurança, de instabilidade, que eu já nem quero mais aquilo que eu comprei, porque se eu preciso fazer um seguro para uma coisa que eu comprei, significa que aquilo é totalmente inseguro, aquilo vai gerar insegurança para mim. Não vai me dar segurança. Vai gerar mais necessidades. E mais, e mais, e mais. Para cada necessidade tem umas 4 esperando para suprir as necessidades que a necessidade primeira vai gerar. Busca primeiro o reino e tudo mais te será dado por acréscimo. Pronto. Agora você não precisa mais nada, mas não posso ter, agora pode. Porque tudo isso não vai te gerar insegurança e sofrimento. Agora você pode ter tudo.
Exemplos formidáveis, Jorge, adorei. Ter as coisas e saber delas como utilidade, que elas são utilidade e não necessidade, é diferente do que desistir das coisas. Ninguém te pede para desistir nada, apenas do sentimento de falta e necessidade e privação. É disso que você tem que desistir, desse sentimento, não das coisas, nem do corpo, porque o corpo é um instrumento de aprendizado. Por falar em desistir do corpo, iniciamos hoje a Quaresma. E na Quaresma, na missa das cinzas, ou na cerimônia das cinzas, ou na bênção das cinzas, que é a quarta-feira de cinzas, que termina com o festival da carne, que é o carnival, né? Na Igreja Católica, o sacerdote põe o dedo na cinza e põe aqui no teu chamado terceiro olho, ou acima do nariz, entre as sobrancelhas, e diz: lembra que tudo é pó e ao pó voltará. Lembra que a lancha é pó e ao pó voltará. Lembra que o corpo é pó e ao pó voltará. Lembra que o carro é pó e ao pó voltará. Lembra que o celular é pó e ao pó voltará. Lembra que a casa é pó e ao pó voltará. Lembra que tudo o que nós fizemos aqui tem como base o pó. O nosso corpo também é feito de pó. Pó e água, segundo a ciência. Segundo o livro do Gênesis, barro. De barro foi feito o corpo de Adão. Barro não é pó e água. A ciência não diz que o nosso corpo é pó e água. Então, em nenhum momento discorda a ciência da Bíblia. Em nenhum momento discorda a Bíblia da ciência. E está lá no livro do Gênesis. O que nós propomos aqui? 40 dias meditando sobre o pó. Lembra que tudo é pó e o pó voltará. Então nós fazemos os exercícios do curso em milagres. Cada dia tem uma lição. Durante a Quaresma nós vamos fazer assim: 10 vezes por dia, ou 30 vezes por dia, ou uma vez por dia no mínimo. Você vai olhar para uma coisa aleatoriamente e vai dizer: essa cadeira é pó e o pó voltará. Esse corpo é pó e o pó voltará. E você está certo. Não tenha dúvida nenhuma que isso é certo. É certeza. O que vai acontecer? Tu que queres paz, só podes achá-la no perdão completo. Ninguém aprende a menos que queira e acredite que precisa do aprendizado de alguma forma. Ótimo, então vamos ver se nós queremos aprender ou que achamos que podemos necessitar do aprendizado. Tu que queres paz só pode tê-la com o perdão completo. Lembra que esse celular é o pó e o pó voltará. Aprendeu? Fica 40 dias ditando isso para ti mesmo, aleatoriamente, tudo, o carro, a casa, a televisão, as pessoas que você conhece pelo corpo. Lembra que o corpo é pó e o pó voltará. E você estará em paz. Porque tu que queres paz só podes tê-la se tiver o perdão completo. Como que é o perdão completo? Eu gosto da palavra perdão. Perdão é uma perda grande. Perdinha é uma perda pequena. E perda é uma perda. Tanto faz ser grande ou pequeno.
No entanto, quem perde uma agulha e tem necessidade dela para a sua sobrevivência, porque trabalha de costureira e só tem aquela agulha, é um perdão, é uma perda muito grande. Quem perde uma coisa de alto valor financeiro é uma perda grande. Não interessa qual que é o custo, o valor das coisas. Para quem perde, sempre é um perdão. Então, se quebrar a jarra de cristal, que era da bisavó, e era lindíssima, e valia R$1 milhão, se eu meditei a quaresma toda, que essa jarra é pó e o pó voltará, quando ela voltar, porque se despedaçou no chão, eu não vou sofrer. E o perdão está dado de forma completa, porque eu já sabia que isso se perde, porque tudo retorna à sua origem, tudo que é pó, o pó voltará. Aí eu estou em paz. Aí, uma pessoa muito querida, o corpo volta ao pó. Não tem sofrimento, tem sabedoria. Eu já sabia que isso ia acontecer. Eu sei que acontece com todos os corpos que são feitos de pó. Porque eu meditei a quaresma toda, eu ditei a mim mesmo que os corpos físicos são pó e ao pó voltarão. Nos crematórios da Índia, eles queimam com lenha o corpo nas piras e a fogo, a céu aberto, deitam o corpo e colocam lenha e tacam fogo. Até que só tenha cinzas, cinzas e cinzas, não tenha um pedacinho de osso, não tenha um restinho de nada, 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 a não ser pó. E a água? A água vai para a atmosfera, que é a sua origem. E o pó? O pó eles jogam no rio Ganges, que é o rio sagrado. E a alma? A alma vai para o céu, para o Nirvana. Cada elemento volta para a sua origem. O que é pó volta ao pó. O que é céu volta para o céu. Onde que está a perda nisso? Nós não quisemos aprender. Aí não consegue dar o perdão. Porque quem não quer aprender, não aprende. Quem acha que não, isso é aprendizado, não interessa, não vai aprender. Vai ter sofrimento e vai perder a paz. Porque não consegue dar a perda, não consegue dar o perdão. O corpo tu já pode dar como perdido, como todas as coisas que tem, porque ele é pó e o pó voltará. Pode ter isso, certeza. A alma, a mente e o espírito nunca se perde, e nem o corpo, porque ele volta ao pó, e segundo as leis da física que nós aprendemos na escola, aqui nada se cria, tudo se transforma. O pó volta ao pó e se transforma em outra coisa. Pode se transformar numa laranjeira.
pode se transformar numa árvore, pode se transformar, tudo vai se transformando. A laranja, depois você come a laranja, ela passa a integrar o teu corpo físico, e assim vai. Estendo a todos as bênçãos do céu, para que possamos compartilhar a abundância do reino, na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar.